Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, só Ele e mais ninguém é capaz de iluminar o nosso entendimento para que o nosso entendimento, em nosso entendimento, venhamos saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Você sabe que eu estava meditando sobre o Espírito Santo e a nossa alma, a alma do ser humano. O texto sagrado diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então, o que você vê, o que nós vemos, esse corpo veio da terra, é terreno, é perecível, como todo mundo sabe. Então, esse corpo veio, Deus formou do pó da terra. E ele soprou nas narinas do homem, de Adão, no caso, e Eva, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então, nas narinas de Adão, Deus soprou o fôlego da vida. Você não vê o fôlego, mas você sente. Nós sentimos o fôlego da vida, não é? Então, esse fôlego da vida, o que significa a alma? O fôlego da vida é a alma vivente que Deus soprou em nós. Então, a alma vivente veio de Deus. Ele deu essa alma. Então, todos os demais seres humanos foram nascendo com esse fôlego, com esse sopro de Deus. Então, quando você gera uma criança, então já vem o fôlego lá do Jardim do Éden. Bacana, né? Então, aquele fôlego de Deus é eterno, não morre nunca, porque saiu da boca de Deus. É o fôlego da vida, é a alma vivente. Então, Deus, na sua infinita, gloriosa, poderosa sabedoria, Ele nos deu a alma. Então, a alma, o que é a alma? A alma é o que sente. Por exemplo, nesse momento, eu sinto alegria, eu estou em paz, a minha alma está em paz, eu sinto paz, eu sinto a vida. Eu ouço o Salomão cantando, então o cântico de Salomão alegra a minha alma. Então, a alma é o ser que Deus colocou e coloca em cada ser humano. E a alma é aquele ser invisível que nós carregamos 24 horas por dia, até o dia
em que nós nos separamos desta terra, nos separamos do corpo. O corpo volta ao pó, mas a alma, esse ser sensível, que se apaixona, que se aborrece, que ama, que odeia. A alma é o que faz a gente ter o prazer. Qualquer que seja o prazer do nosso corpo, é na alma, é a alma que sente o prazer. Então, quando você toma um café gostoso, puxa vida, que delícia, né? Puxa vida. Quer dizer, você tem aquele prazer de sentir o café descendo, quentinho, gostoso, saboroso, ele descendo pela nossa garganta. Que beleza. Também depois que passa na garganta, já não sente mais nada, só sente que está aqui dentro, na barriga. Passou daqui, passou do gogó, já era. Já não sente mais nada. Assim é a alma. Ela sente prazer, ela sente desprazer. É tudo rápido, tudo muito rápido. E Deus nos deu a alma para a gente ter a sensação, o sentimento que ele tem. Por exemplo, ele é pai e ele sente prazer nos seus filhos que obedecem a sua palavra, mas ele sente tristeza quando os seus filhos são rebeldes, assim como nós, assim como você e eu. Quando nós vemos nossos filhos desencaminhados, andando por caminhos tortuosos, que vão dar ao inferno, a gente fica triste, a gente fica abatido, não é? Muitas pessoas dizem, bispo, ora pelo meu filho, minha filha e tal, está perdido nas drogas, está nisso, está naquilo. Quando você vê os seus filhos sofrendo, você sente na sua alma a dor insuportável de vê-los sofrer. É como se nós estivéssemos sofrendo, porque somos pais. A mesma coisa acontece com Deus. Deus sofre quando a sua criatura humana, que ele criou com toda a perfeição, se desviando da sua vontade, da sua palavra. Então Deus nos deu a sensibilidade para que venhamos sentir a tristeza, a alegria, o prazer e o desprazer, para que nós, seres humanos, venhamos ter ideia de como Deus é sofredor. Davi fala no Salmo 86 que Deus é sofredor. Deus é amor, mas ele sofre. Eu falo assim para você que diz assim, eu não creio que Deus existe. Se Deus existisse, não havia tanto sofrimento. Mas Deus sofre. Usa a cabeça. Deus é sofredor. Deus ama. Deus é amor. Mas ele sofre. E mais. Ele ama tanto que você nem imagina. Ele amou toda a humanidade, presente, passada, futura. Ele amou de tal maneira que ele sacrificou, deu o seu único filho, Jesus.
justamente para que todas as pessoas que creem em Jesus estão crendo no Pai. Quem crê em Jesus, crê no Pai de Jesus. E por isso são salvos. Quando a pessoa crê, mas não é crer assim, eu acredito em Deus, porque isso não é suficiente. Porque até os demônios creem em Deus dessa forma. Mas quando se crê em Deus, no sentido de você entregar, se sujeitar, se submeter à sua palavra, então Deus se alegra com isso. Ele diz para si mesmo, ali está um filho, uma filha amada, que me obedece. Nele eu tenho prazer. Você sabia disso? Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, no batismo que ele passou lá no Rio Jordão, por João Batista, ele disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quer dizer, Deus tem prazer nos seus filhos amados, aqueles que obedecem a sua palavra, a sua voz. Então, amiga e amigo, o Espírito Santo veio em substituição a Jesus. Jesus veio, cumpriu o seu papel, fez o trabalho, eu diria, sujo, deu a sua vida, assumiu o pecado de toda a humanidade. Quer dizer, ele se tornou uma pessoa odiosa, suja, porque trouxe para dentro de si toda a maldição do ser humano. É o que você pode ler lá no capítulo 53 de Isaías. Isaías 53 fala sobre Jesus. Ele tomou a maldição das pessoas, o pecado, as doenças, as enfermidades. Ele levou sobre o seu corpo e sentiu isso, claro. Por isso ele disse lá no Getsemane, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, a alma dele estava triste até a morte. E profundamente triste até a morte. Então Jesus passou pelo crivo da dor, da maldição da depressão. Uma pessoa que tem uma depressão, a pessoa que tem uma depressão e quer se matar porque ela prefere morrer do que viver com aquela maldição, Jesus pegou a maldição, a depressão de todo ser humano, colocou sobre si e foi morto na cruz. Humilhado, envergonhado. Ele foi crucificado nu na cruz. Quer dizer, Jesus foi levado ao extremo, aos limites da dor, do sofrimento. Imagine Deus o que nos sofreu o Pai dele por causa dos nossos pecados. Então, quando a pessoa crê em Jesus, ela se entrega, ela se rende, ela segue com fé as suas palavras, os seus mandamentos. Então, ela se transporta para ele. Quando ela obedece a palavra dele, Jesus disse, aquele que me ama, ouve os meus mandamentos. Obedece, segue os meus mandamentos. Então, quando a pessoa crê em Jesus, ela verdadeiramente ama. E quando ama Jesus, ela então obedece. Quem dá a direção para ela obedecer? É o Espírito. Quem dá a sensação de obediência? É a alma. Então, quando eu estou em paz comigo, sobretudo com Deus, é porque eu sei que eu estou no caminho, eu estou seguindo Jesus, eu estou obedecendo a sua palavra.
Eu não estou seguindo a religião. Eu não estou seguindo uma doutrina. Eu não estou seguindo um homem. Eu não estou seguindo a uma pessoa. Eu estou seguindo uma pessoa, sim, mas divina, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo eu não vejo. Eu não sinto. Mesmo quando eu falo em línguas estranhas, eu não sinto o Espírito Santo. Eu falo porque ele nos dá o dom de línguas. Mas eu não sinto nada. Eu sinto da mesma forma como estou aqui, consciente, falando com você. Só que, quando eu falo em línguas, eu sei que estou falando com Deus. Eu não entendo que eu estou falando com ele, mas ele entende. E só ele entende. O diabo não entende. Os demônios não entendem. O mundo não entende, mas ele entende. E isso é que é importante. Então, minha amiga e meu amigo, o Espírito Santo veio em substituição a Jesus para guiar a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso intelecto. Não é guiar as nossas emoções, é guiar a nossa cabeça, para que a nossa cabeça venha nos conduzir de acordo com a palavra dele, a vontade dele. Então, nós somos uma trindade, da mesma forma como Deus é trindade, é a Santíssima Trindade. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Então eu sou corpo, ou melhor, eu sou espírito, eu sou alma, quer dizer, o sopro de Deus está em mim e eu sou corpo. Então essa trindade vive em você e em mim. Mas quem dirige os meus sentimentos? É a minha cabeça. A minha cabeça que tem que dirigir os sentimentos, que é o coração. Então, se eu submeto o meu sentimento, o meu coração à palavra de Deus, então eu sei o que eu devo fazer de certo ou de errado. Lá nós lemos, o apóstolo diz, não erreis. O Espírito Santo diz, não erreis. Nós temos a capacidade de acertar ou de errar. Você tem a capacidade de errar ou acertar. Sempre está aí na sua cabeça. Seja você de Deus ou não. Seja você batizado ou não com o Espírito Santo. O que importa é o seguinte, a quem você vai obedecer? Se você obedecer a palavra de Deus, então o Espírito de Deus vai conduzir, vai fazer você entender a palavra dele e vai fazer você se entregar à obediência à palavra de Deus. Isso que se chama amor. Quando nós nos casamos, nós empenhamos a nossa palavra um para com o outro. Foi isso que aconteceu entre Esté e eu. Nós, quando nos conhecemos, isso vale a pena até falar, porque faz você entender melhor. Quando eu conheci a Esther, no primeiro dia que nós começamos a namorar, eu falei para ela dos meus objetivos, eu falei para ela onde eu trabalhava, eu falei para ela que eu estava estudando, estava fazendo o pré-vestibular, eu falei para ela que eu queria me casar, eu falei para ela dos meus sonhos. Qual os meus sonhos? Os meus sonhos é pregar o evangelho para todo mundo, é levar para as pessoas aquilo que Jesus me deu, que é a minha salvação. É levar para as pessoas aquilo que Deus me tem dado. E ela falou, eu também quero fazer isso. Eu quero casar com um homem de Deus que queira também ganhar almas. Eu quero ser um auxiliar. Então, nós nos casamos. Então, a minha alma se alegrou, feliz da vida, e a dela também. E nós vivemos nessa união, nessa unidade. Vai fazer 54 anos.
Mas por que nós estamos juntos, unidos, misturados, como eles dizem aí? Porque a minha cabeça, os meus pensamentos, se uniram com os pensamentos dela e os dela com os meus. E a nossa cabeça, seguindo a palavra de Deus, a gente tem uma disciplina, uma regra, uma ordem. Então, submetemos-nos um ao outro. Isso se chama amor prático. Amor não é só você sentir sensações boas. Amar é sacrificar, porque Deus amou ao mundo de tal forma que ele deu o seu único filho. Está lá escrito no texto. Ele deu o seu unigênito, único filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, desde o momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo, você obedece a sua palavra, você segue a sua orientação, independentemente se as outras pessoas, se o marido, se a esposa, se os filhos, os pais, seja lá quem for, seguem ou não. Você faz a sua parte, você segue. Então, você se torna filha de Deus, filho de Deus. E aí, Deus deixa de ser pai de um só filho, do unigênito, para ser pai de tantos outros filhos que estão nascendo por esse mundo afora, porque estão conhecendo a sua palavra, a sua santa palavra. E o que eu queria que você soubesse é que Deus soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Então o homem foi feito alma vivente. E o Espírito Santo guia essa alma nos caminhos dele, de acordo com a sua palavra. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando a pessoa se submete ao Senhor Jesus Cristo. Então, para você ter o Espírito Santo, você tem que primeiro ter Jesus. Você está vivendo em Jesus, amar Jesus. E amar Jesus é seguir a sua palavra. Não é seguir o pastor, o bispo, quem quer que seja. Não, é seguir a palavra dele. Quando você segue Jesus, então você tem a sensação de paz, o prazer de estar em comunhão, em alegria com Deus. E quem processa essa química é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Ela tem consciência do que é certo e do que é errado e ela vai obedecer. Ela vai seguir porque ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Então, não é porque eu falo em línguas que eu tenho o Espírito Santo, não. Porque o diabo também fala em línguas. O diabo também fala em línguas estranhas. Então, amiga e amigo, o que se verifica, se confere, quando a pessoa tem o Espírito Santo, são os frutos da sua vida. Por exemplo, ela é solteira, ela vai casar com uma pessoa que é de Deus, que também tem o Espírito Santo. E se ela tem um espírito enganador, o espírito enganador vai conduzi-la a um casamento enganador. E aí, mais tarde, desfaz aquele casamento. Mas quando a pessoa tem o Espírito Santo orienta, dirige, ensina, de tal forma que a pessoa encontra a sua outra metade e faz dela uma pessoa feliz. Foi o que aconteceu comigo. E é o que nós trabalhamos para que aconteça com você também. Então, essa alma vivente,
quando é dirigida pelo Espírito Santo, ela é levada aos pastos verdejantes. Ela dá frutos. Ela dá vida por onde quer que vá. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é o Espírito, conduz a sua sabedoria, a sua inteligência. O Espírito Santo é quem dá o discernimento espiritual para que ela saiba quem é quem. O Espírito Santo ilumina quando a pessoa está, por exemplo, se encaminhando para a morte. Ele diz, isso aí é perigoso. Ele alerta, mas é a pessoa quem vai decidir, eu não vou seguir, eu vou parar. Mas ele dá a direção. Quer dizer, o Espírito Santo não é assim como o espírito num boneco, num robô, não. Ele é o Espírito que encaminha, orienta, ensina. Mas cabe a cada um de nós obedecer ou desobedecer. Então, amiga e amigo, eu vou dizer para você, de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, quando a gente recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, de verdade, o mundo, todo mundo, toda a sua glória, toda a sua riqueza, toda a sua luxúria, todas as suas atrações, o mundo se torna pequenininho, insignificante, como uma coisa a mais, nada além disso. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus que conduz o fôlego da vida naqueles em que ele vem e faz dirigi-lo, como foi o que ele fez com Jesus, o filho dele. E então a pessoa sabe que o Espírito Santo diz para ela, você é a minha filha amada, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a pessoa sabe. Então, essa é a mais extraordinária riqueza, glória de todo o universo. Isso é o mais importante. Então, eu queria que você entendesse isso. Eu creio que o Espírito Santo, ele convence as pessoas. Ele usa a nossa mente para falar as palavras que você, que foi escolhida, que foi escolhido, venha entendê-las. Graças a Deus, né? Então, amanhã, domingo, quando você vier na igreja, ou quando for na sua igreja mesmo, não sei qual é a sua igreja, a sua denominação, não importa. Mas quando amanhã você for na igreja, não vá para ver o pastor, ver o bispo pregando, admirar a mensagem. Vá com sede, com o objetivo de receber o Espírito Santo. Vá com sede em receber o Espírito Santo. Por exemplo, nós temos a reunião de segunda-feira para as pessoas que querem ganhar dinheiro, querem conquistar dinheiro. Então, essas pessoas vêm segunda-feira com a cabeça no dinheiro. O máximo que elas vão receber é dinheiro. Mas quando a pessoa vem na igreja com o objetivo, eu quero ter um encontro, eu quero conhecer o Senhor. Eu tenho ouvido falar de ti, como Jó disse. Mas agora os meus olhos te veem.
Então, venham para ver Jesus. Venham para ter um encontro com Ele. Que o próprio Espírito Santo, ele sabe, ele escolhe as pessoas com esse objetivo e então há um novo nascimento. A pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Então, muitas pessoas, infelizmente, não recebem o Espírito Santo por causa disso. Elas estão buscando casamento, estão buscando dinheiro, estão buscando saúde, estão buscando prosperidade, estão buscando salvação para os seus filhos, etc. Estão buscando qualquer coisa, menos o Espírito Santo. Então, ficam patinando dentro das igrejas, anos a fio, e não conseguem o Espírito Santo. Por quê? Porque não focaram receber o Espírito de Deus. Não foram na igreja para receber o Espírito Santo. Foram na igreja apenas como um cumprimento do seu dever religioso. E isso é mal. Vamos ficando por aqui e amanhã nós estaremos juntos de volta. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.